este é Resenha, o programa sobre ideias que estão aí em filmes, livros. A gente fala sobre essas ideias aqui. Hoje nós temos o Dídimo de Freitas para conversar conosco e vamos falar a respeito de uma ideia muito importante. Segura um pouquinho aí que a gente já volta. O mundo material e a vida humana parecem bem diferentes aos cristãos, agora que o Filho de Deus esteve aqui. Por causa de Cristo, os cristãos devem ter 10 vezes mais amor pela vida e amor pelo mundo físico do que aqueles que estão mortos nos seus pecados. Eles devem ter 10 vezes mais interesse pelos detalhes do que Deus fez pela criação e pelo que os seres humanos são capazes de fazer. Eles devem ter 10 vezes mais o zelo de aprender e pensar. O livro que temos aqui hoje chama-se De Todo o Teu Entendimento. Ouça bem o nome do autor, que eu vou falar só uma vez, hein? Gene Edward Veith Jr. Chatinho falar esse nome, não vou repetir. Mas este livro traz um assunto interessante, de todo o teu entendimento. O que é isso, Dídimo de Freitas? Ô Cláudio, é um prazer poder conversar com você, estar com você nesse momento. E esse livro, ele fez muito bem para a minha vida, né? Eu encontrei um momento muito importante. E, na verdade, o que me chamou a atenção não foi o título. Foi a situação que eu estava vivendo, né? E que o livro me ajudou. Mas aí, ao ler o livro, então, esse tema é tirado lá da palavra de Jesus, né? Amar a Deus de todo entendimento. Todo entendimento, toda força, de todo conhecimento. Então, aí se tornou o livro mais importante pela origem, né, de onde foi tirado o tema, né? A origem dessa ideia do título, que fala do conteúdo, mas o que de todo o teu entendimento? O que o livro traz que tem que ser de todo o entendimento? O que é isso? O autor, ele foi um professor, né? É um professor universitário, e ele lida com universitários, com estudantes e tudo. E ele é um professor já mais antigo, então ele viveu essa época do chamado modernismo e do pós-modernismo. Modernismo, pós-modernismo, seria a mesma coisa apenas em épocas diferentes ou não? Qual é a diferença? Não, são situações em épocas diferentes, é claro, mas o modernismo é um período da história aí em que a ciência se tornou como Deus, como resposta de tudo, a razão como resposta de tudo. Então, procurando desbancar Deus, a religião e os sentimentos, né? E o pós-modernismo, toda a verdade é verdade, né? A razão já não é mais aquela deusa e tal. Não Tem coisas que a razão não responde. Não responde, né? E só que isso traz problemas, né? Quais problemas? Porque o pós-modernismo torna tudo como verdade, tudo como possibilidade. O que eu achar que é verdade, é verdade. Pronto. Então, isso traz vários problemas. E o autor, ele escreve o livro porque ele viveu essas duas realidades lá atrás, né, como um professor na época moderna e depois como professor de uma época
pós-moderna. E os alunos mudaram, as cabeças mudaram, Quer dizer, antes, as realidades mudaram. Talvez antes o pessoal estivesse esperando mais comprovação das ideias. Isso, não é? isso. Como é que você prova isto? É verdade e tal? Agora ninguém está perguntando isso. Seria algo assim? Algo assim. Então, a abordagem para você tratar com esse pensamento, com essa corrente, ela exige pressupostos e formas que são muito mais trabalhosas. Né? A argumentação é muito mais trabalhosa. Quer dizer, haveria hoje, a partir do título do livro, eu fico imaginando então que haveria hoje menos interesse no próprio entendimento das coisas, na comprovação e no entendimento. Seria a religião vista assim, como alguma coisa que você não precisa entender? Por um lado, né, no caso da religião, isso facilita hoje, no sentido de você até defender ou explicar a religião, porque o sentimento tem valor. O sentimento tem valor nos dias de hoje. E aí a religião é uma possibilidade. O problema é que qualquer pensamento, qualquer religião, qualquer ideia é válido como verdade. Então, este é o problema. Agora, em termos de valorização do sentimento, da religiosidade, da espiritualidade, que é hoje o grande tema, né? A questão da espiritualidade, isso é algo até que facilita para quem gosta desse assunto. Bem, a razão não resolve tudo. Então, que bom que se reconhece o valor do sentimento também, mas há um limite. Como é que se encontra, estabelece esse limite? Aí é o problema da referência, né? Então, se você não tem uma referência, uma base, aí você pode chegar a qualquer caminho, a qualquer lugar, a qualquer resposta, né? E a importância do livro, né? Ele me fez muito bem, porque ele trata exatamente dessa referência. Da referência a ser adotada para se estabelecer até onde eu vou com o sentimento. Isso. E qual é o espaço da... Porque o sentimento, a emoção, a questão sobrenatural, é algo que pode me levar a caminhos não desejáveis ou caminhos errados. Mas se eu tenho uma base sólida, pressuposto sólido, então eu tenho segurança para apoiar o meu sentimento, a minha fé. O que é base sólida? Seria uma base objetiva, é isto? Algo fora de mim? Com certeza, com certeza. E ele trata, né, o livro trata das escrituras sagradas, né, da Bíblia, como ele é um professor cristão. Ele propõe essa referência. Ele propõe essa referência e ele, ao propor essa referência para o aluno, com quem ele lida, né, e para as pessoas com quem ele convive, ele percebe que essa referência tem base, tem segurança. Deve ser adotada. Deve ser adotada. A gente vai falar dessa referência já. A gente volta daqui a pouquinho. Um momento só. Estamos de volta com resenha, falando sobre este tema interessante de todo o teu entendimento. Tem que entender, né? Tem que entender, mas entender o quê? O que propõe o autor a esse respeito? O Cláudio, o autor, ele coloca uma referência muito clara, muito objetiva, né? Sobre o qual ele defende e apoia o seu trabalho, né? Como professor, e a partir daí que ele escreveu o livro. E quando ele
ele estabelece essa referência, né, essa base, ele volta lá na criação, né? E ele, para falar de criação do ser humano, criação do mundo, ele usa a Bíblia Sagrada, né, as Escrituras, e ele mostra que o homem, o ser humano, foi criado com essa capacidade de entendimento, de desenvolver o entendimento, de conhecimento, de inovação, de essa capacidade científica, né? E então ele volta às origens. Para começar, nós já fomos feitos para fazer isso mesmo, né? Para fazer isso mesmo. Para entender. Para entender. E é muito interessante porque, às vezes, a gente tem ideia, e nós que temos, eu particularmente tenho essa base também, essa referência bíblica, né? É o meu livro, é a minha referência de vida, de trabalho. Às vezes nós, quando vamos à criação, vemos ali na criação, resumimos ou limitamos muito o objetivo para o qual Deus nos criou, Deus criou o ser humano. Quase como criou para ser jardineiro, para cuidar de terra, para cuidar de animais. É um trabalho muito, até certo ponto, limitado. Mas, na verdade, o livro e o autor chama muita atenção para isso. Na verdade, Deus nos criou principalmente com capacidade de desenvolver o conhecimento, de desenvolver ciência, de conhecer tudo que Ele criou. O mandato cultural seria desenvolver a própria cultura. A própria cultura, né? Então, isso é um referencial fundamental. Quer dizer, nós temos uma origem fantástica. É claro que, e o autor trata disso também, que houve uma queda, houve um problema lá nessa criação. Isso afetou o começo ali. Afetou o começo, e isso trouxe consequências sérias para o ser humano, que vai muito além de que, às vezes a gente pensa também que a consequência para o ser humano, as consequências negativas, foram a dor do parto para a mulher, o suor no trabalho para o homem e algumas consequências também na natureza. Mas o que afetou mais a queda foi a questão do conhecimento, do entendimento. Algum resultado na área intelectual? Intelectual, quer dizer, isso foi o grande problema, o grande problema para o ser humano. E isso trouxe consequências terríveis, né, para o ser humano no seu o principal aspecto do mandato cultural, que é o desenvolvimento do conhecimento, do entendimento, da razão, da ciência e tudo mais. E, então, o autor volta lá, e ele volta nessa referência, e ele vem trabalhando isso no livro, mostrando que, independentemente das épocas, dos tempos, o ser humano passa pelas mesmas dificuldades relacionadas a esse assunto. Por causa daquela queda, e do prejuízo que resultou. Ele chega na época pós-moderna na qual nós vivemos, e daí ele escreve o seu livro, daí ele faz a sua pesquisa, porque nós estamos vivendo um momento em que essa referência precisa ser enfatizada, porque a tendência da mente, do ambiente, do pós-modernismo, é acabar com todo tipo de referência. E também, ou principalmente, com essa referência bíblica, escriturística, né? Então tem que voltar lá na origem. E ele vai passando pela história, né? E aí ele para num momento muito importante da história, que foi o período da Babilônia. O que isso teve a ver com conhecimento? É aí que é interessante, porque, e isso que me chamou mais a atenção, né? Porque a Babilônia, na época, ele usou lá o texto de Daniel, né? O livro de Daniel. Como é que a Babilônia entrou na história aí?
porque o povo de Israel foi levado cativo, né? Ok. E o mundo, o poder babilônico é que dominava a época, né? Era o império de plantão lá. Império de plantão. E Nabucodonosor, o rei da época lá, em que o livro de Daniel foi escrito, né? Ele tinha lá no reinado da Babilônia um desenvolvimento muito grande na área de ensino, na área da educação. Ele promovia o conhecimento. O conhecimento. E ele até chama no livro a Universidade da Babilônia, né? E ele, diante de alguns problemas, Nabucodonosor, diante de alguns problemas, ele resolveu fazer um teste. Ele precisava lá de solucionar alguns problemas e ele mandou procurar jovens. Jovens talentosos? Talentosos, capazes, né? E potencialmente capazes para resolver os seus problemas. E mandou procurar no povo judeu que estava à disposição, né? Eles vieram exilados, mas foram aproveitados. Foram aproveitados. E foram chamados 4, né? Escolheram 4 jovens lá dos mais de boa aparência, a Bíblia diz destacados, isso, né? Destacados, né? E aí o autor coloca isso muito bem, porque esses quatro jovens foram colocados numa situação de prova para que eles pudessem produzir conhecimento, produzir ciência, produzir entendimento. Tinham chegado lá da sua cultura hebraica Isso. e agora já iam ser inseridos ali Isso. na cultura da Babilônia. É um desafio interessante, exige conhecimento. Isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos ver a experiência pela qual passaram esses rapazes. Até daqui a pouco. Voltamos com resenha e voltamos com a importância do entendimento. E esses moços foram lá para a Babilônia e foram convocados para um teste. E aí, como é que eles se saíram? Pois é, aí o Cláudio, que me chamou muito a atenção e daí a razão do livro ter feito muito bem, porque eu trabalho com universitários, né? E aí eles resolveram, né, por princípio, não por medo, eles não por qualquer outro motivo, mas por princípio deles, porque eles vinham de uma formação, né, bíblica, judaica, né, eles resolveram objetivamente usar a referência que eles tinham, a lei mosaica. A lei mosaica e todos os princípios e valores, né? Para colocar à prova aquele teste que o rei tinha feito para eles, né? E eles pediram, podiam até nem ser atendidos, mas pediram que eles não se contaminariam com algumas questões alimentares e, né? E eles iriam se dedicar exclusivamente à proposta e que depois de alguns dias eles poderiam ser questionados, testados pelo mensageiro do rei, pelo próprio rei, né, a respeito daquilo que eles estavam se colocando como teste, né? E a referência lá bíblica de Daniel chama muita atenção, porque eles foram considerados, após o tempo, 10 vezes mais doutos do que os outros, que não eram, que não tinha referência, não eram judeus e tal.
Isso chamou muito atenção, né, ao rei. E, é claro, depois acabou criando problema para eles mais para frente, mas eles demonstraram ali, naquela forma de agir, que para que eles pudessem desenvolver esse entendimento, tinha tudo a ver com a referência que eles tinham adotado. Ok, uma referência objetiva. Objetiva, né? E não é uma referência qualquer, uma referência objetiva. Não era só uma questão de opinião, Não, é uma questão de não era opinião. só o que eles estavam sentindo. Então o autor usa como base, como centro de toda a sua argumentação, essa experiência dos 4 amigos, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Lá na Babilônia, na Universidade da Babilônia, para desenvolver toda a sua temática no seu livro, né? E mostrando que, guardando as devidas proporções, hoje nós temos uma realidade talvez nem tão difícil, não tão difícil quanto a realidade deles lá, porque lá era uma questão de opressão, né? Mas não há uma certa dificuldade aí, quando você fala sobre a importância do entendimento para quem acha que não é preciso entender, é preciso sentir. Essa rejeição também não representa uma grande barreira? Em que sentido, assim? Me dá mais detalhes. O que você disser que é verdade, uma ideia que você apresente, ninguém está querendo que você comprove que é verdade. Então você não tem alguém perguntando e querendo a resposta. Simplesmente a pessoa diz, tudo bem, isso é verdade para você, mas eu sinto diferente, eu penso diferente. É como que lutar contra quem não quer lutar contra você. Não que a gente esteja falando de luta exatamente, né? Mas lutar no sentido de discutir ideias e de apresentar valores que pensamos devam ser aceitos, mas ninguém está ligando. Quem liga para isso? Mas aí vem o grande valor do livro, né? E que eu indico para quem lida com jovens, com universitários, com pessoas, né? Um livro interessante, porque a comprovação é feita com situações reais. Ele propõe situações reais em que o entendimento, a compreensão é colocado à prova. Então não é puramente uma questão de argumentação. É claro que tem o aspecto da argumentação, da apologética, da defesa, né? Da explanação, da explicação, mas o que vai demonstrar que a referência é correta, que é a experiência. Por exemplo, ele dá algum exemplo? Ele dá. Por exemplo, você comprova o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua verdade, pela maneira como você trata os outros, trata as pessoas. Ele lida muito com a questão, por exemplo, do amor, da solidariedade, né? Da compreensão das pessoas, da ajuda às pessoas. Então, isso faz toda a diferença. Porque alguém pode ajudar o outro, pode ser solidário, pode não ter preconceito, pode amar, mas a motivação para que isso aconteça faz toda a diferença. Então, ele aborda isso e mostra que, daí, ele propõe que o cristianismo, né, que tem essa referência bíblica, ele tem que partir para essa parte da comprovação da realidade. Porque o cristianismo não é uma ideia, não é uma filosofia puramente baseada em sentimentos, subjetivo, né? Mas é objetivo. Está comprovado, e aí ele usa a experiência dos 4 amigos lá da Babilônia, eles comprovaram pela realidade, pela vida deles, que a referência que eles tinham, os pressupostos que eles tinham, faziam toda a diferença na hora da prática, né? Então, aí ele propõe várias ações. Uma ação certamente seria conhecer a sua base para começar, não? Conhecer a sua base. E isso faz toda a diferença
na hora da comprovação, né? Com o conhecimento da base, então a pessoa vai viver de acordo, adotar uma postura coerente. E a ideia, então, é que isto vai como que apresentar esta base? Ele até comenta no livro, como ele é um cristão, né, um professor cristão de universidade, ele faz alguma crítica aos movimentos religiosos, inclusive até movimentos cristãos, sejam católicos ou evangélicos, que às vezes tem um discurso a respeito da verdade, do entendimento, mas não tem a prática. Não é coerente. Não é coerente. Então ele chama a atenção para isso. Então não adianta só um discurso sem base, sem fundamento. Tem que haver um fundamento que a comprovação vai ser exatamente baseada nisso. Ok. Então, entendendo, é preciso ter o fundamento objetivo. Isso. E é preciso proceder de acordo. Isso. Para que esse fundamento seja conhecido. Isso. Se a pessoa anuncia suas ideias, mas não tem base prática, não funciona. Não funciona. Parece que faz sentido, né? Olha, faz muito sentido. Esta é uma ideia, uma boa ideia, e é sobre ideias que nós falamos aqui, mas ideias que têm a ver com a realidade, claro. Se você tem alguma ideia que nós devamos discutir aqui, você pode nos sugerir. Escreva para resenha@mackenzie.br. Quem sabe a gente vai falar sobre esse assunto aqui. A gente se vê. Tchau.